convido você a abrir a palavra do Senhor no texto de Efésios, que começamos a trabalhar na semana passada, no capítulo de número 5. Vamos relembrar aí os versos de número 15 até o verso de número 18. Efésios, capítulo de número 5, do verso 15 até o 18, diz assim, pois, as Sagradas Escrituras. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Oremos mais uma vez. Pai querido, diante da Tua palavra que lemos agora, com o objetivo de estudá-la, nós clamamos para que Teu Santo Espírito haja em nós, por nós, e que o Senhor nos ilumine, de modo que nossa mente possa estar cativa à Tua palavra e ao estudo dela, e que Teu Santo Espírito agindo, ó Deus, pois habita em nós, nos edifique de tal forma que alcancemos o conhecimento da Tua verdade e que tal verdade seja aplicada em nossa vida para que o nosso dia a dia seja de acordo com a vontade do Senhor. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, nesse propósito. O Senhor me use, apesar de mim mesmo, e fale, ó Deus, ao nosso coração, para o nosso próprio bem, mas principalmente para o louvor eterno do Teu santo e bendito nome. É o que oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém, querido. Semana passada nós começamos a tratar dessa perícope do capítulo 15, lembrando que estamos falando de Efésios, então os 3 primeiros capítulos tratam dos benefícios recebidos em Cristo, da suprema riqueza da graça de Deus que foi aplicada em nós, e por conta de toda essa ação e bênção, essas bênçãos que recebemos na região celeste, a própria eleição, a predestinação, a adoção como filhos, o selo do Espírito, nos tirando das trevas e nos trazendo para a luz, nos selando para a vida eterna, isso deve nos conduzir agora a uma prática de obediência e fé, como nós lemos na doxologia da carta de Paulo aos Romanos, aqui na nossa liturgia. E dentro dessa obediência e fé, aqui nas palavras de Paulo aos Efésios, se refere-se ao modo de andar. Desde o capítulo 4, então ele vai nos chamando a atenção para isso, para que andemos de modo digno da vocação a que fomos chamados, para que andemos como imitadores de Deus, para que andemos como filhos da luz. E agora, mais uma vez, ele nos chama a atenção para andarmos dentro do padrão que Deus espera de nós. Nós trabalhamos isso na semana passada, vimos que essa porção aqui é uma das porções que tem uma certa dificuldade de interpretação e, portanto, nos conduziu a trabalharmos com os irmãos alguns termos, algumas expressões, porque julgo que, no todo, não conseguiram expressar exatamente o significado que, de fato, o apóstolo Paulo apresenta nessa perícope. Nós vimos, então, que desde o capítulo 4, Paulo tratando desse objetivo de andar como filhos da luz, ele vai pontuar algumas questões importantes, dentre as quais nós já destacamos que para andarmos como filhos da luz, nós precisamos andar em virtudes, precisamos andar segundo os dons que Ele mesmo nos deu, e os dons da palavra, que são aquelas que nos instruem, que devemos andar em práticas que revelam a minha nova vida em Cristo, e tem que andar também imitando a Deus como filhos amados. Isso nós estudamos até o verso 14 do capítulo 5. Agora, portanto, caminhando ainda mais, vamos ver sobre essa ideia de ser prudentes
andar como sábios, segundo a vontade de Deus, e ele vai caminhando até o final do capítulo 6, chamando a atenção de outras posturas que apontam para o fato de andarmos como filhos da luz. E aí nós chegamos nesse tema, que já estamos estudando já há um tempo, e na semana passada focando, associando aí o que a perícope nos traz, tratando do tema, então, como andar como filho da luz, exatamente como sábios. Como ser sábio, de fato, uma vez que Cristo já se revelou a nós, Cristo já nos alcançou, todos os benefícios em Cristo já foram aplicados sobre a nossa vida, quando ele venceu a morte na cruz, quando o Espírito Santo veio sobre a nossa vida, nos selou para o dia da redenção, ou seja, diante de toda a ação monergista de Deus que nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz e nos conduziu para andarmos agora em boas obras, o que significa, portanto, andar como sábios, ou exatamente como sábios? Nós vimos a semana passada as questões importantes para entendermos aqui essa perícope, algumas expressões, e vimos que quando ele diz vede prudentemente, o foco é justamente esse, exatamente, diligentemente, ou exatamente como deve andar, né? Vimos também, explicamos o que significa a palavra nécio dentro do contexto bíblico, em especial aqui em Paulo, mostrando a postura da falta de conhecimento. O nécio, ele não tem o conhecimento de Deus e, portanto, ele é contrário ao sábio, o sábio que teme ao Senhor, o sábio que obedece ao Senhor, o sábio é aquele que reconhece os caminhos de Deus, que não se estriba, que não pisa no estribo, ou seja, não se sustenta no seu próprio entendimento, mas no entendimento que vem do Senhor, como nós também vimos na exortação de Provérbios, capítulo 3, durante a nossa liturgia. E aí tratamos de algumas expressões, quando ele diz remindo o tempo, o verbo aqui usado por remir, que é essa ideia de redimir, de comprar de volta, mostrando que as situações que vamos viver no dia a dia, pautado pelo fato de que são dias maus, precisam ser redimidos por essa nova visão. Precisam ser observados, entendidos, segundo a realidade de que agora temos, de que o Deus soberano, supremo, grandioso, nos alcançou e que, portanto, nós não podemos ficar perdendo tempo como se não estivéssemos servindo a esse Deus. Se Deus de fato é sábio, como nós vimos e reforçamos aqui na liturgia do culto nessa noite, se Deus de fato é o Deus rico em toda sabedoria, e que a sabedoria dele conduz a vida, a minha vida e a vida de todos, aquilo que está acontecendo na minha vida não é por um acaso. Não é fruto de um Deus insensato, de um Deus nécio, mas é o fruto da ação de um Deus sábio, que usa inclusive as provações, perseguições, tribulações e lutas, como Tiago vai nos dizer, para nos aperfeiçoar. Por isso lá, Tiago vai dizer, tende por motivos de toda a alegria o passardes por várias provações, pois o fim dela é sempre benéfico. O Deus sábio, ele sabe o que está fazendo na sua vida, e por isso andar com sabedoria é redimir essas oportunidades ou essas situações do dia mau, para que você não fique ali amassando barro, pensando que Deus não está no controle. Nós vamos ver isso de um modo mais claro daqui a pouco. Vimos também que o termo tempo, no contexto aqui, não refere-se ao tempo cronológico, que é do relógio, o cronos, mas refere-se à oportunidade da época, o kairos, que dentro da visão grega tem uma noção completamente diferente do tempo cronológico e que Paulo traz para cá, aplicando também essa ideia de não simplesmente contar o tempo, mas de aprender, alcançar maturidade com o passar do tempo. É a mesma visão que Moisés vai usar lá no Salmo 90. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Ali ele não está falando, quantos aninhos você fez? Ele não está mandando você fazer aniversário e fazer festa de aniversário para você ir contando, ou então fazer uma seleção das velhinhas lá para você contar 1, 2, 3, 4, 80 e tantos. Não, mas é para aprender com a situação, para alcançar um coração sábio. Esse é o objetivo. É a mesma ideia que Paulo está usando aqui.
Vimos que quando ele chama de insensatos, ele está falando dos alienados, né? Daquele que não tem senso, daquele que perdeu a noção, que é estúpido, e o contrário do insensato é aquele que justamente tem senso e que procura conhecer o propósito, a vontade, os decretos do próprio Deus sábio. E por fim, a última questão, vimos que alguns teólogos não vão incluir o verso 18 na perícope, outros vão, mas vão até o verso 20 apenas, mas independente disso, nós escolhemos incluir o verso 18 na perícope, porque entendemos que não nos embriagar com vinho também é uma característica de uma vida sábia, ou seja, de uma postura para viver como filhos da luz, exatamente como os sábios. Relembrando isso rapidamente, irmãos, nós vamos agora caminhar aqui no nosso sermão com esse tema, né? Andando como filhos da luz, exatamente como os sábios, respondendo. Então, como que é andar como sábio, pastor? Segundo a instrução de Paulo aqui em Efésios. A primeira coisa que ele vai tratar está aí no verso de número 16, que você não pode mais andar como nécio, ou seja, como uma pessoa não sábia. Lembrando que o termo sábio, no grego, sophos, né? De onde vem sofia, que é sabedoria, e o nécio aqui, asophos, é justamente a negação do sábio. Então, mostrando que você não tem que andar dessa forma, mas você tem que andar como sábio. E andando como sábio, que é aquele que teme ao Senhor, ele vai dizer no verso 16, remindo o tempo. Então, vamos tentar compreender essa expressão, remir o tempo. Considerando, portanto, o contexto e que o verso 16 nos apresenta, por que é preciso redimir o tempo, comprar de volta, aprender a viver diante desse tempo? O motivo está aí ainda no verso 16. Justamente porque os dias são maus. De um jeito bem simplista para você. Pare de reclamar das coisas ruins que acontecem na sua vida, porque é justamente isso que vai acontecer. Os dias são maus. Não crie expectativa que vai ser 1000 maravilhas, porque as 1000 maravilhas está sendo prometida é para lá, na vida eterna. Aqui, meu amigo, é bucha. Nós vivemos num mundo caído. Nós vivemos num mundo onde o ímpio prevalece. Nós vivemos num mundo onde o mal aflora a todo instante, inclusive na luta interna que temos todos os nossos dias. Então não espere uma vida no céu aqui, porque aqui não é o céu. Os dias são maus. Muitas vezes nós sofremos e ficamos paralisados diante da vida, porque nós nos esquecemos que somos seres caídos, que fomos depravados pelo pecado e que ainda vivemos num mundo tenebroso, que Paulo vai dizer mais à frente, cujos dias são maus. Então por que você vai ficar paralisado porque alguém te deu um tombo financeiro? Redima esse tempo. Por que você vai ficar travado em depressão, não querendo mais viver, porque uma enfermidade bateu a sua porta? Amigo, os dias são maus, é isso que vai acontecer. Por que você fica paralisado, não querendo mais fazer nada, pedindo a morte para si, porque aconteceu uma tragédia na sua vida? A pergunta é, por que não aconteceu antes? Porque estava tudo previsto para acontecer em algum momento. Os dias são maus. O que esperar de dias maus, senão situações ruins? Quando Paulo então vai dizer, se você é sábio, não ande como nécio, ande como sábio. E como filho da luz, você precisa andar exatamente como sábio. O sábio, ele teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O sábio, ele deposita a sua confiança no Deus soberano que cuida de todos e de todos. E que vai permitir, segundo a sua vontade, que situações aconteçam, e situações ruins muitas vezes vão acontecer, para, segundo os outros textos bíblicos, para o nosso aperfeiçoamento. Para que a nossa fé não seja débil,
mas que seja uma fé firmada naquele que é o Redentor, o que de fato já nos redimiu completamente. Às vezes esse confronto falta dentro da vida cristã. Porque às vezes alguns cristãos se deparam com situações amargas na vida, situações tristes, situações dolorosas, é verdade, situações que não é fácil lidar para o ímpio. Mas para o crente, deveria ser mais leve, pois ele vai redimir aquele tempo. Ele vai comprar aquele de volta. Ele sabe que tudo está nas mãos de um Deus que é sábio, um Deus que é grandioso, um Deus que é poderoso, um Deus que está no controle e que não vai permitir que nenhuma situação adversa venha à minha vida se ele não tiver um propósito nessa história. Remir o tempo é justamente aguentar os baques que a vida nos traz sem ficar paralisado diante da vida e olhando para Deus e dizendo: por que, Senhor? Por que comigo? Mas sim, para que, Senhor? Como que eu posso glorificá-lo nessa situação? Deu tudo errado, como nós acabamos de cantar, mas eu sei que o Senhor tem o melhor. E mesmo que esse seja o melhor, então como que o Senhor quer que eu viva? Como que eu posso redimir esse tempo? Ao invés de ficar debaixo da cama chorando, ao invés de ficar largado no sofá, num quarto escuro, porque a minha vida caiu. A minha vida não é aqui, a minha vida é no céu. A minha vida está nas promessas, a minha vida está nas mãos daquele que já pagou um alto preço. Redimir o tempo, irmãos, é viver como sábio, sabendo que tudo que dá errado, mesmo dando errado, está bom, porque é o Senhor que está no controle de todas as coisas. Remir o tempo é parar de reclamar das situações adversas, afinal de contas você está vivendo num mundo caído. Você está vivendo num mundo onde os dias são maus e não tem como ter outra expectativa. Paulo vai dizer isso de uma maneira mais clara em Filipenses, quando ele diz assim: não fique olhando para as coisas terrenas, a nossa pátria está no céu. É de lá que aguardamos a redenção definitiva. Enquanto você trava diante das situações e não redime o tempo, não aprende a viver com aquela experiência, por mais terrível que tenha sido, você está amassando o barro. Você está desprezando a sabedoria e a ação de Deus, que no tempo aplicará o seu propósito. Eu fico imaginando José do Egito, conversando recentemente com os nossos adolescentes, com 17 anos, sendo alvo de violência doméstica, sendo vendido, levado como escravo para o Egito, ou seja, participando de um processo de escravização, de contrabando humano, chegando lá, tendo que servir como escravo, ser alvo de assédio sexual, ao ponto de ter que fugir, sendo preso injustamente. E você fala assim, 2 meses depois resolveu o problema de José. Que nada, ele entrou com 17, foi vendido com 17. Só foi chegar na presença do faraó com 30 anos. E só foi rever os seus parentes depois dos 37. E você não vê esse homem ou esse menino em momento nenhum reclamando da vida. Mas a preocupação dele era: faria esse mal para com o meu Deus, quando foi convidado a ter uma vida promíscua? Ou mesmo diante da situação em que lhe era cabível aplicar ira e vingança sobre os seus irmãos, ele ora para os seus irmãos e diz assim: por um acaso eu estou no lugar de Deus? Vocês intentaram mal contra mim, mas Deus reverteu isso em bênção para a preservação de vida, como hoje se vê. Olha a visão sábia desse moço, irmãos.
que tinha tudo para reclamar de todas as circunstâncias da vida. Ah, meus irmãos me bateram, meus irmãos me venderam, meus irmãos me jogaram no poço, meus irmãos me venderam como escravo, fui assediado pela minha patroa, fui levado ao cárcere injustamente, esqueceram de mim aqui no cárcere, tive que ficar limpando latrina dos outros presos. E você não vê esse moço reclamar em nenhum momento. Porque ele aprendeu a remir o tempo, esperando o cumprimento da vontade de Deus. Você vê Daniel, retirado muito provavelmente ainda na adolescência, levado para um país estranho, para um intercâmbio cultural que ele não desejou, para aprender uma cultura da qual ele nunca teve interesse, e para servir um rei que matou a sua família, que destruiu a sua cidade natal e que aprisionou todos os seus patriotas, que foi colocado diante de situações adversas, questionado em relação à sua fé, perseguido religiosamente com muita força e empenho, e que não tinha a menor possibilidade de voltar para a sua terra. Ele passa, irmão, justamente todo o período servindo a Babilônia e os persas. Chega jovem, fica velho, servindo o império inimigo. E você não vê esse homem reclamando em momento nenhum. Porque ele remiu o tempo. Parou de olhar para os problemas, parou de olhar para o dia mau, parou para olhar para as situações adversas e começou a olhar para o fato de que existe um Deus sábio, soberano, que mesmo na adversidade está cuidando de tudo, segundo o seu propósito. Isso é remir o tempo. Nós somos os chamados a usar a nossa época para glorificar a Deus como filhos da luz. Remir o tempo, irmãos, não é simplesmente organizar a nossa agenda para poder servir mais a Deus. Não é gerenciar o cronos. Lembra, o tempo aqui é kairos. É organizar a vida para imitar a Deus. É organizar a vida para glorificar a Deus, independentemente se você está vivendo um momento bom ou ruim. Como nós cantamos há pouco, mesmo que o som não aparecer, mesmo que a videira não produzir, mesmo se o meu corpo em doença sofrer, este é o teu melhor para mim, eu vou glorificá-lo. Eu não sei qual que é a vontade do Senhor, se uma enfermidade é justamente para me levar a ficar no hospital, para ter uma única e só oportunidade para falar do amor de Deus para um médico ateu e esse cara ser ou salvo ou condenado. Eu não sei qual que é o propósito. Mas mesmo que dentro dos planos do Deus sábio, esse seja o caminho que está estabelecido para mim, eu vou redimi-lo. Eu vou vivê-lo com sabedoria e não reclamando da vida. Queridos, nós não podemos tirar da nossa mente todos os benefícios recebidos em Cristo Jesus, que é tratado no capítulo 1, 2 e 3. Você já foi alvo de um negócio fantástico. A graça de Deus já te alcançou de uma maneira maravilhosa. É a suprema riqueza da graça de Deus. Se nada der certo daqui para frente, já está bom, você já está no lucro, porque você iria passar a eternidade, não nos dias maus, mas nos dias infernais. O que acontecer aqui, irmãos, tem que ser vivido para a honra e glória do Deus sábio. Sejam dias
bons ou dias maus, como o hino que nós cantamos semana passada. Eu não sei o que está destinado a mim, diz uma das estrofes. Mas eu sei em que eu tenho crido. É isso que importa. É o Deus sábio, que se permitiu eu passar por essa circunstância, por essa situação, que se permitiu a adversidade bater a minha porta, o vento, a chuva e o rio transbordar sobre a minha história. É o mesmo Deus que vai sustentar os meus pés na rocha, para que naquele dia eu esteja definitivamente com Ele. Isso é remir o tempo. Não é olhar para o Cronos, mas é entender o momento. Na ideia de João Calvino, no seu comentário sobre Efésios, ele diz que remir o tempo, já que os dias são maus, é fugir das seduções, é desembaraçar dos prazeres mundanos, é esquivar dos passatempos que prejudicam o nosso propósito maior. E qual que é o nosso propósito maior? Glorificar a Deus. Com aquilo que somos, com aquilo que temos, naquilo que fazemos. É óbvio que quando Calvino está falando isso, ele deve ter em mente o texto de Hebreus capítulo 12. Porque ele usa expressões do desembaraçar, né, do fugir, que são justamente apresentados pelo autor bíblico. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Desembaraçando de todo o peso, de todo o pecado, que tenazmente nos assedia. É remir esse tempo, não permitir que as situações, sejam de pecado ou seja de preocupações, venham nos impedir de correr a carreira proposta, de cumprir com o objetivo maior, com o propósito maior, que é de glorificar a Deus na situação boa e na situação ruim. Andar como sábio, irmãos, é aprender a remir o tempo e focar no importante. Como eu já citei, é como Moisés disse lá no Salmo 90. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Contar aqui não é de tempo cronológico, mas é de experiências, ou das experiências. Para que em cada situação não fiquemos presos, paralisados pelas dificuldades ou pelas situações, mas redimindo-as, sigamos o que de fato importa. Viver para a glória de Deus. Num momento bom, num momento ruim. Isso é andar como sábio. Talvez o maior exemplo que a gente possa citar do contexto humano de pessoas que passaram por situações adversas seja o exemplo de Jó. Que por mais dificuldade tenha passado, não pecou em nenhuma dessas situações, porque aprendeu a confiar e a depositar a sua fé num Deus que é sábio. Eu vou ler os versos 21 e 22 do primeiro capítulo de Jó. Se você quiser abrir, ótimo, se não acompanha a leitura. E vai nos dizer assim. Verso 20 diz: Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Imagine você perder, você tem 10 filhos, você perde todos os seus filhos numa tacada só. Todos os seus bens, faliu completamente, não sobrou nada. Você tem dois caminhos. Andar como nécio, ficar chorando a morte da bezerra e reclamando do seu infortúnio, reclamando das vicissitudes que bateu a sua casa, ou andar como sábio. O que eu perdi? Nada. Nu saí do ventre da minha mãe. Nu você entrega ao pó.
O que eu tive foi Deus que deu. E se eu perdi tudo, não tinha nada mesmo. Bendito seja o nome do Senhor. Não vou ficar remoendo, mas vou declarar a minha fé naquele que é soberano, sábio e sabe o que está fazendo, mesmo que eu não entenda. Capítulo 2, verso 7. Jó vai dizer, o texto vai dizer, então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, câncer, tá? Desde a planta do pé até o alto da cabeça. Não sobrou um lugarzinho. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse, ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu, fala como qualquer doida, fala como nécia. Temos recebido o bem de Deus, e não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Remir o tempo, irmãos, é saber que tanto o bem quanto o mal tem um propósito na nossa vida. E seja qual a circunstância que está batendo a nossa porta, é viver para a glória de Deus, como filhos da luz, como imitadores de Deus, andando de modo digno do chamado, porque a nossa maior riqueza está na suprema graça, e não naquilo que porventura tenhamos ou experimentemos aqui nessa terra caída, cientes de que os dias são maus. Se o seu foco estiver nesta vida, você vai andar como nécio. Mas se o seu foco está no fato de que Deus tem uma promessa muito maior, e de que Ele é sábio, e sabe exatamente o que está fazendo, por mais dificuldade que bata a sua porta, você vai continuar bendizendo o nome do Senhor, como Jó fez. Você não vai falar como uma doida, como uma nécia, amaldiçoa o teu Deus e morre. Senhor, não aguento mais, quero morrer. Na hora que estava tudo bom, Senhor, não quero morrer, quero viver. Ai, Senhor, está tão bom a vida, podia ficar assim. Aí na hora que começa a vir as coisas, Senhor, não aguento mais, vamos logo, me chama logo. Remir o tempo é reconhecer que nós servimos um Deus sábio e que tem um propósito em cada momento, por isso é kairos e não cronos, na nossa vida. O sábio, ele teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Isso é remir o tempo. Não por quê, mas para quê? Senhor, como que eu posso te glorificar nessa circunstância? O que eu tenho que aprender com essa história? Uma vez que o Senhor é o Deus sábio, que permite situações na minha vida para o meu aperfeiçoamento. O que eu tenho que aprender com isso? Isso é remir o tempo. A gente não gosta disso, mas é isso que o texto está nos ensinando. Vamos caminhar. Como que eu posso continuar andando como sábio, ou exatamente como sábio? Além de remir o tempo, irmãos, o verso 17 vai nos dar um outro princípio. Volte lá, se você foi para Jó comigo, volte lá para Efésios, capítulo 5. Agora o verso de número 17. O verso 16 diz, remindo o tempo, porque os dias são maus. E aí ele diz, por essa razão, até mesmo porque os dias são maus, não vos torneis insensatos, sem senso, sem noção. Não vos torneis. Mas, ao invés de você ficar sem noção, insensato, o que você faz? Procurai compreender
qual a vontade do Senhor. A segunda postura aí para você andar como sábio é compreender a vontade de Deus. Que é aquilo que eu já mencionei sobre não perguntar o porquê, mas o para quê. Qual a finalidade, Senhor? Qual que é a tua vontade quando o Senhor me deu riqueza? O que o Senhor quer que eu faça com tanta riqueza, Senhor? O que o Senhor quer que eu faça com tanta saúde que o Senhor está me dando? Procurar compreender a vontade do Senhor. Pai, e agora? O que o Senhor quer que eu faça com tanta miséria que eu estou vivendo? Com a falência que bateu a minha porta? Com a enfermidade que chegou? Como que eu posso compreender a tua vontade nessa situação? É esse o propósito. Andar como sábio é, portanto, buscar compreender a vontade do Senhor. Para não nos tornarmos insensatos, ou seja, sem senso, sem noção, mas andar em sabedoria é o antídoto. E andar em sabedoria é buscar compreender a vontade do nosso Deus. As Escrituras nos dão vários princípios para sermos sábios. Não vou ler todos esses textos para você, fiz questão de colocar alguns aqui para te mostrar a quantidade de textos que a Bíblia traz para dizer, chamando a sua atenção, quanto à responsabilidade de andar como sábio. Mas eu sintetizei isso aqui no próximo slide e vou chamar a sua atenção. Mas antes de passar para essa síntese que eu fiz no próximo slide, eu convido você a abrir aí Colossenses, capítulo 1, verso 9, onde nós vemos o apóstolo Paulo orando pelos colossenses, justamente para que eles compreendam a vontade de Deus. Veja o que diz aí, Colossenses capítulo 1, verso 9. Por essa razão, diz Paulo, também nós, ele Timóteo, né? Desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir o quê? Que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade e em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes, veja que é a mesma coisa lá de Efésios, a fim de viverdes do modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno quê? Conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. A oração de Paulo aos Colossenses é a mesma que ele fala aos Efésios. A oração é para que eles conhecessem a vontade de Deus, a plena vontade de Deus. O nosso propósito é esse, irmãos. Seja lá qual o momento que você está vivendo na vida, Senhor, o que o Senhor quer de mim com essa situação? Isso é andar como sábio. É parar de murmurar e buscar compreender a vontade de Deus. É por isso que mais à frente, lá em Efésios capítulo 5, quando ele fala do encher do Espírito, ele vai dizer no verso 20, dá uma olhadinha lá, Efésios 5, 20. Dando sempre o quê? Graças pelas coisas boas da vida. Só para aquilo que agrada o seu coração que você vai dar graça. É isso que está escrito aí? Não. Dando sempre graças por tudo, como Jó fez. Isso é andar em sabedoria. Vamos lá, para sintetizar aí o que é compreender a vontade de Deus. Então nós podemos sintetizar que compreender a vontade de Deus, segundo todos aqueles textos que eu apresentei no slide anterior, é justamente meditar em sua palavra. Você buscar a vontade de Deus. Como que eu posso saber a vontade de Deus? Vai ler a Bíblia, meu amigo. Medita nela. Eu vou obedecer e praticar aquilo que Deus está me falando. A vontade. Você não precisa falar, ai, Senhor, fala comigo. O que o Senhor quer que eu faça? O Senhor acha que o Senhor quer que eu vá à igreja hoje?
Sim ou não? Dá um relâmpago para eu saber qual que é a vontade do Senhor. Só se for na sua cabeça que vai cair um relâmpago. Porque a palavra já disse o que Ele quer de você. Tem coisas que você não precisa nem perguntar. Eu fico imaginando, Deus é tremendo, né? Eu fico imaginando aquela situação, Moisés. Ei, Moisés. Moisés chega lá e vai orar. E Deus fala assim, por que você está orando? Marche, meu amigo. Eu já falei que você tem que fazer. Mas tem um mar na minha frente. Qual que é o problema? Marche. Deus fica bravo com Moisés porque ele já tinha dado a vontade dele. Ele tinha que andar. Moisés vai orar. Senhor, qual que é a vontade do Senhor? Eu já te falei. Marche. Mas e o mar? Qual que é o problema do mar? Quem mandou você marchar, meu amigo, é o Deus que criou todas as coisas. O que é o mar? Se a vontade do Senhor já foi revelada, então saiba cumprir qual é a vontade do Senhor. Ele mandou você reclamar das situações adversas da vida? Não, ele diz em tudo, dai graça. Então, ai Senhor, como o Senhor quer que eu lide com isso? Da maneira mais confiante possível. Dando graças, exaltando, imitando, como filho amado, e andando como filho da luz. Tem pessoas que às vezes entram numa crise, cristãos entram numa crise, ai pastor, não sei o que eu faço da minha vida. E aí você vai ver a opção que ele está em conflito, aí você fala assim, mas essa é uma opção claramente pecaminosa, por que você está em dúvida disso? Você sabe que se você fizer isso, você está indo exatamente contra aquilo que já foi claramente revelado nas Escrituras. Então por que você está em dúvida? Faça a vontade de Deus. Para isso você vai ter que obedecer e praticar a palavra dele. Vive em santidade. Será que Deus quer a minha santidade? O texto diz, essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Não tem que você perguntar se você tem que viver de um modo santo lá no seu trabalho, se você tem que usar uma roupa decente, se você tem que andar em fidelidade no seu casamento conjugal. Tem gente que fica em crise. Ah, não sei, eu acho que eu... Será que Deus quer que eu seja feliz, né? Então eu vou largar da mulher, porque... Ô, criatura, você já sabe a revelação. A vontade já foi descrita. Você quer andar como sábio? Siga aquilo que já, o caminho das pedras já foi demonstrado. Não vai inventar moda. Seja grato por tudo, como nós falamos. Frutifique em boas obras. Será que Deus quer que eu socorra um necessitado? É lógico, Ele já disse. Será que Deus quer que eu ajude em casa o meu pai e minha mãe? É longe, Ele diz, honra o teu pai e tua mãe, seu cabrito. Porque de ovelha não tem nada. A ovelha obedece. Tem gente que fica numas crises espiritual que eu falo, mas não é possível. Busque compreender a vontade do Senhor e persevere fiel até o fim. É isso que a Bíblia vai dizer para você. Tudo que for contrário a isso, você já sabe que não é a vontade de Deus. Não seja insensato, não seja um cara sem noção. Siga a palavra, obedeça, coloque em prática. Obedeça. Se você está com dúvida, vai para a Bíblia. Se é mesmo assim, continua com dúvida, pergunta para quem sabe um pouco mais que você. Porque os dias são maus, é justamente por essa razão que você tem que compreender a vontade de Deus. Porque se você não compreender a vontade de Deus, justamente porque os dias são maus, a probabilidade de você fazer besteira e colher as consequências dessa besteira vão ser muito grande. E em terceiro lugar, irmãos, veja que aqui um contraste interessante, né?
Sempre aquela lógica do despojar e do revestir, né? Não ande como nécio. Tira a burrice, a tolice e se enche de sabedoria, remindo o tempo. Não ande como insensato, mas ande como aquele que segue a vontade de Deus. É sempre esse padrão. E o terceiro ponto vai continuar nesse padrão, quando ele faz o contraste entre embriagar com vinho e encher com o Espírito. Terceira postura para você andar como sábio, além de remir o tempo, além de compreender a vontade do Senhor, é se encher do Espírito. Volte os seus olhos aí para Efésios capítulo 5. Eu pus o 18, é lógico que o 20, o 19, o 20 e o 21 estão atrelados, mas nós vamos trabalhar isso depois separado. Porque aqui é um contraste belo que é feito. Então, na sequência do apóstolo Paulo aqui em Efésio, ele despojando-os da necessidade, ou seja, deixa de ser nécio, revistamos-nos do redimir o tempo, como sabe, despojando-nos da insensatez, revistamos-nos do conhecimento da vontade de Deus. E agora, despojando-nos da intoxicação, o termo grego é esse, dos vícios, e de um modo mais específico, da embriaguez com vinho, ou seja, da bebida, revestivos do próprio Espírito Santo. Veja que enchei-vos do Espírito é uma ordem, e ao mesmo tempo é a solução para realizarmos a vontade de Deus. Porque sem a ação do Espírito Santo, você não faz. É Ele que opera em nós, tanto o querer quanto o realizar. Você precisa disso. Por isso, para andar como sábio, você tem que ter uma vida cheia do Espírito. Enquanto o texto vai dizer que você não deve se embriagar com vinho, no qual há o quê? Dissolução. Essa dissolução, irmãos, é o perder da sensibilidade, da razão. Essa dissolução é te conduzir para tudo aquilo que desagrada a Deus. É te conduzir, inclusive, para a insanidade. É para conduzir você para a violência. É conduzir você para a promiscuidade. Pensa agora comigo na figura do bêbado. O cara que enche o caneco. E quando ele fica embriagado. É o cara que perde o senso da razão. É o cara que às vezes se torna violento. Ou é o cara que perde o pudor e se torna promíscuo. É o cara que começa a reclamar de tudo da vida. Que coloca todos os seus fantasmas para fora. Porque ele não tem mais nenhum tipo de trava. Ele está bêbado. A embriaguez com vinho traz essa dissolução que engloba tudo isso. Enquanto que o encher do Espírito gera adoração, gera gratidão e gera sujeição. Que é os versos 19, 20 e 21. Não tem como andar como sábios sem estar cheio do Espírito. Porque quando nós estamos cheios do Espírito, o que dá vazão é a nossa carne. Ao invés de louvarmos e engrandecemos ao Senhor, a gente murmura contra Deus. Ao invés de agradecer por tudo, a gente reclama de tudo. E ao invés de nos sujeitar a tudo, nós nos rebelamos contra tudo. Essa é a distinção. Para andar como sábio, você tem que estar cheio do Espírito. Enquanto na dissolução há murmúrio, reclamação, rebeldia, violência, promiscuidade, prostituição e tudo que é de ruim, na vida cheia do Espírito há adoração, gratidão e comunhão. É por isso que você precisa ter uma vida cheia do Espírito. Buscar a presença de Deus. Lucas vai nos dizer que se você quer o Espírito, peça ao Senhor. Não para ter experiências sobrenaturais, como algumas denominações vão enfatizar, mas vida cheia do Espírito Santo, se você comparar com Gálatas, e nós vamos fazer isso, é justamente uma vida
com padrão de virtudes e de prática diferente do ímpio. Dentro dessa ideia de encher do Espírito Santo, irmãos, o despojar do vinho e encher do Espírito, há um contraste que mostra que enquanto no vinho há dissolução, o termo que aponta para insanidade, hilaridade, né? Você fica até engraçadinho, é verdade. Mas isso você perde o pudor, violência, perda da razão, além da vulgaridade. A pessoa embriagada, ela perde o senso. Prostituição. No Espírito vai ter adoração, gratidão, sujeição, que gera comunhão, que gera harmonia, que gera amor, que gera respeito, que gera honra, que gera igualdade. Tudo aquilo que ele fala na sequência. A esposa seja submissa, o marido ame, a esposa respeite, o filho honra, o servo e o senhor aprendam que servem o mesmo Deus. Isso é a consequência natural de uma vida sábia, cheia do Espírito Santo. Para andar como sábios, a dependência e comunhão com o Espírito é a solução que Paulo nos apresenta. Pois enchendo-nos e andando no Espírito, nós deixamos os desejos da carne e produzimos o fruto do Espírito. Não é experiência sobrenatural, é mudança de vida. Não é falar uma língua estranha ou ter visões de anjos, mas é mudar o meu jeitão de andar e de viver e de falar. Abra a sua Bíblia lá em Gálatas, volta aí um pouquinho, 2, 3 folhas aí, talvez seja suficiente. Gálatas capítulo 5, verso 16, ele diz: digo, porém, andai no quê? Andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. As obras da carne são conhecidas. As obras da carne são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu já vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto, veja que é no singular, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e desejos e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E não nos deixemos de possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Quer andar de modo sábio? Se encha do Espírito, porque enchendo do Espírito isso vai produzir o fruto desse Espírito, que são de práticas que glorificam a Deus. Veja que ele não trata em nenhum momento dizendo, enchei-vos do Espírito, andais no Espírito e vocês vão ver anjo, vocês vão falar glossolalia, vocês vão ter sonhos e visões. Não, 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 não. É ter prática de virtudes, de vida, de moralidade, de racionalidade, de temor, de padrão. Isso é ser cheio do Espírito. E isso é andar em sabedoria, como filhos da luz, que foram retirados das trevas e trazidos para viver na comunhão com o Pai. Concluindo, irmãos, como filhos da luz, andando de modo digno da vocação, como filho amado de Deus, eu devo andar, como já vi, em virtudes que geram unidade, segundo os dons que recebi e sob a instrução dos dons da palavra, em práticas que revelam que eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus, em posturas que fazem de mim um imitador de Deus como filho amado, e como nós estudamos hoje, em sabedoria de acordo com a vontade de Deus. A necessidade, ou seja, o fato de ser nécio,
A insensatez, ou seja, o fato de ser insensato, e a embriaguez, o fato de estar embriagado, me levam a andar longe da vontade de Deus e preso às circunstâncias e situações desses dias maus em que vivemos. Eu sei que tem gente que, diante das situações adversas, pensa que no fundo do copo está a solução. E enche a cara para tentar esquecer as situações da vida. Mas a vida sábia, segundo Deus, não está no fundo de um copo a solução, mas está em remir o tempo, em buscar compreender a vontade de Deus e, principalmente, nos encher do Espírito. É disso que nós precisamos. Tem muito crente que não tem andado de modo digno da vocação, que não tem andado como filho da luz, como Paulo vai dizer aos Filipenses, visto que só se preocupa com as coisas terrenas. A palavra de Deus é clara. Redimamos o nosso momento. Busquemos conhecer e prossigamos em conhecer a vontade de Deus. E enchemos-nos com o seu Santo Espírito para o nosso próprio bem e para a glória eterna do nome do nosso Senhor. Andemos como sábios, como aqueles que temem a Deus e andam nos seus caminhos. Entre aqueles que amam e obedecem. Pois é assim que Jesus disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. E que Deus assim nos abençoe.